Muito bem, voltamos aqui na TVC, canais 9 da Viacab e 14 da NET. Acabamos de assistir aí o Jorge, diretor da FEMERGS, né? Já foi presidente do SIMP e hoje também é diretor do SIMP, cedido para a FEMERGS na pasta de Saúde e Segurança do Trabalhador. É isso aí, Saúde e Segurança do Trabalhador. Falou aí da plenária, não é plenária, seminário da FEMERGS, né, que vai ocorrer agora no meio deste mês. Mas recebemos umas mensagens aqui, pedi para o Wagner colocar, manter os padrões salariais aí dos servidores, para a gente poder aí muito bem auxiliar dos serviços gerais. Entrou então aqui, que eu acho que é R$253, já né, entrou, que é Servente Escola. Servente Escola, que foi uma mensagem da Lu da semana passada. Mas recebemos uma mensagem que é do final 8916. A pergunta é a seguinte: por que o SIMP não aceita simplesmente o piso, em vez de ficar empatando e correndo o risco de atrasar ainda mais o recebimento do piso? Não tem cabimento pedir retroativo. Uma mensagem do final 8916. Bom, primeiro dizer que o SIMP aceita o piso, sim, né? É só o governo querer dar, nós aceitamos o piso. Aliás, o que mais estamos pedindo agora, né, e o que a gente pediu desde 2008, porque o governo podia ter dado o piso desde 2008, né, se baseou numa imoralidade, numa legalidade que o STF permitia, a partir da ação de inconstitucionalidade da governadora, até então governadora Ieda e outros governadores do PSDB, se agarrou numa ilegalidade imoral, né, e não pagava o piso. Mas o SIMP, em momento algum, está tentando empacar o andamento do piso, né? A gente quer que o piso seja cumprido conforme a lei 2008, não é conforme o que o MEC está apontando. Para nós, o que o MEC aponta hoje, de 1.187 com alguns centavos, né, é um valor que, aliás, é um órgão que não tem representatividade para questionar uma lei. O Supremo, sim. O Supremo é um órgão que pode dar um parecer sobre a lei, vai valer a lei e o parecer. O MEC não. Então, para nós, o piso é 1.597,87, segundo os próprios reajustes da lei do piso de 2008. E o retroativo, quem decide é a categoria, de aceitar o retroativo ou não. Para nós, é moral pedir o retroativo. O governo daqui manteve desde 2008 os 950. Sim. Não chegou a nem os 1.187, conforme o próprio MEC aponta, e menos ainda em cima do reajuste que a CNTE defende, baseado na lei do piso nacional. Então, quem quer entrar na justiça, isso é uma questão judicial. Quem quer entrar na justiça, entra. Né? E se for coletivo, se for individual, isso que vai decidir vai ser a categoria. Quem não quiser retroativo, levanta a mão, defende lá, né, que não quer retroatividade, está bem, não tem problema. Isso não tem nada a ver com empacar, né, o andamento do piso. Não é uma coisa, se não é retroativo, nós não aceitamos o piso. Nós aceitamos o piso, sim, conforme a lei, né, de 2008. A questão de retroativo é uma questão judicial. A gente conseguiu uma vitória importante essa semana, né? Porque o argumento do governo para não pagar o piso, foi por água abaixo. Ele queria saber qual era a posição do STF relativa ao piso, se o piso era piso ou não era. 7 por 7 votos, o piso é piso, né? Então conseguimos esses 7 votos, o piso é piso. Então agora já tem a posição do STF, o governo pode pagar. Óbvio que nós defendíamos que já fosse pago antes, que já respeitasse a lei, mas tudo bem, o governo em cima desse argumento não pagou. Nós entendemos que é direito do municipário receber retroativo. Agora, se o servidor, né, que até enviou a mensagem, ou qualquer outro, em assembleia, se inscrever, pegar o microfone e dizer lá, olha, nós não queremos retroativo, vamos abrir mão, nós vamos botar a proposta em votação. Se a categoria levantar a mão dizendo que não quer retroatividade, o SIMP não vai encaminhar a retroatividade. Nós representamos a categoria e estamos aí para isso, né? Esse é o papel que o SIMP tem que cumprir. Não, exatamente, e concluindo junto com o Everton e com o Douglas, eu acho que sinônimo de empacar, que é parar, estagnar, quem faz isso é a própria prefeitura, porque enquanto estava pendente esse julgamento no STF, nada apontava que nenhum gestor que quisesse dar o piso desse. O Fetter não tinha nenhuma proibição ou restrição de dar o piso como salário padrão inicial ou até somando tudo. Pelo contrário, mesmo o MEC apontando que piso já era 1.180,87, o Fetter manteve somando todas as vantagens individuais do servidor, dos professores, em 950. Quer dizer, o Fetter podia pelo menos ter mantido somando tudo, mas com o valor que o MEC apontava. Quer dizer, seguir a orientação.
E qual era o argumento que o governo utilizava? Seja na figura do Abel Dourado, seja na própria figura do prefeito, mas nunca conosco, porque nunca sentou para discutir conosco, mas junto à imprensa, à mídia. Olha, nós, a FAMURS, Fundação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, e outros órgãos também dos municípios, esperamos uma posição oficial do STF. Está aí a posição oficial do STF. Piso é piso, e agora vão ter que se articular para pagar. Se vai ser junto ao governo federal, se vai ter que comprovar através de recursos próprios que paga a folha e mesmo assim falta, bom, esses são critérios que os gestores que vão ter que fazer isso. Agora, o papel propositivo do SIMP é esse. Nós entendemos claramente que tem direito à retroatividade, sim, porque a lei foi sancionada em 2008, ela vale desde 2008 e ela só ficou suspensa a sua constitucionalidade porque 5 governadores ingressaram. Hoje, essa definição de piso que está correta, ela equivale sim de 2008 para cá. Se vai virar ação judicial, se vai virar precatório, o termo que for, bom, tudo bem. Agora, eu acho que o Everton e o Douglas aqui também foram muito felizes nesse sentido. Quem entender que quer abrir mão de um direito seu, que é a retroatividade, basta na Assembleia pedir a oportunidade, coloca-se em votação e nada mais justo que a plenária, os presentes, votarem por aquilo que eles anseiam e que entendem como melhor. O SIMP não vai ser contra isso, obviamente. E tem várias pessoas, a gente já recebeu várias ligações querendo saber da retroatividade, na verdade, né? Pois é. Da pergunta que a gente, né, questionou. Então o SIMP não vai fazer nenhum encaminhamento em relação a ações individuais ou coletivas, né, se não for deliberado numa Assembleia. Até porque a discussão até não é essa, né? Porque assim, se nós formos discutir a retroatividade, não tem nada a ver com, olha, só paga se pagar retroativo, não é isso. Não é isso. Né? A gente já está dizendo, recebemos uma vitória importante, o argumento do governo foi por água abaixo, vai começar a pagar o piso, pelo menos se seguir, né, digamos, se tiver coerência, vai começar a pagar o piso, e daí, como vocês bem colocaram, a retroatividade é um assunto à parte, não tem nada a ver com, olha, só queremos receber se for retroativo. Não, óbvio que não, né? Tem mensagem, Thiago? Tem uma mensagem pro Everton aqui, diz assim, diz para o Everton que a Maria Tereza está vendo o programa. Maria Tereza. Maria Tereza, eu tinha falado da Maria Tereza no programa de sexta passada. Maria Tereza é uma paciente nossa lá do CAPS, uma figura excepcional, muito inserida na discussão, participa de programa na Rádio Com, né, associação e tudo. Maria Tereza é uma figuraça aí, e eu fico muito contente de saber que ela está, né, assistindo, né, como eu sempre digo para as pessoas, eu fico feliz porque as pessoas me aturam, né? No caso, a Maria Tereza me atura lá no CAPS e ainda tem a paciência de me assistir aqui. Beijão para ti, Maria Tereza. Mas então, acho que a gente dá para aproveitar que já entrou o tema, falar mais desse julgamento, né? A gente percebeu aí acho que foi a terceira data de julgamento, né? Foi prevista a primeira, acho que era 18, depois passou para... A segunda foi em face ao falecimento do José Alencar, vice-presidente, né? E a princípio teria passado por um dia depois, Exato, não saiu, e agora dia 6 de abril, né, foi esta votação histórica, esse julgamento histórico, né? O Thiago acompanhou bastante, não sei se acompanhou também. Não consegui acompanhar a prova, não pude no geral, mas assim, eu vendo, foi um debate muito pesado e muito... Olha, começou às 2, foi até 8 horas da noite. Foi até às 8 da noite. 6 horas de debate, né? Foi. E, na verdade, havia muita desilusão e muita desesperança aí em relação a que esse julgamento fosse ser favorável, né? E eu acho que pegou muita gente de surpresa nesse posicionamento do Supremo. O Supremo que tem sido, né, um aliado aí contra os trabalhadores ao longo da história, aí, tendo visto principalmente quando o Gilmar Mendes era o presidente, agora é o Peluso, né? César Peluso. E impressionante, tanto que o voto de Gilmar Mendes foi contra. Sim. Foi contra, manteve ele junto com o Marco Aurélio. Votaram contra, mas acho que um avanço, embora não tenha sido votado os 2 pontos, não tenham sido julgados os 2 pontos, 1/3 fora da sala de aula não foi julgado, parece que pode ser semana que vem, né? Então, ou seja, não se tem um acórdão final do resultado, né, da ação, dizendo que os 2 pontos são constitucional, ou que a lei na sua íntegra é constitucional, na sua integralidade é constitucional, ou que 1/3 não é, e no piso nacional já é, né, constitucional. Então acho que a gente teve um grande avanço, né, para a educação no Brasil inteiro.
A gente está fazendo uma grande relação, por exemplo, a gente colocou aqui, isso pode ser um avanço para o andamento de outros pisos, né, outros pisos salariais. Sim. Piso salarial regional para servidor público, piso para os agentes de trânsito, piso para a saúde, para os servidores da segurança pública, educador social. Então são vários pisos que agora tem uma referência de algo que é piso como referência de vantagem, e não mais, né, com a possibilidade de ser inconstitucional. Eu não sei se isso pode virar jurisprudência, mas acredito que possa, né, no sentido de que o próximo piso ele já tem uma referência para ser constitucional, né? E também abre um debate para rediscutir o que é o salário mínimo, né? Porque se piso salarial é referência para vantagens, eu posso entender, né, que o salário mínimo é a referência, é o padrão mínimo que todo trabalhador tem que ter. Inclusive o Gilmar Mendes tentou convencer na discussão ao contrário, dizendo, se o salário mínimo, né, não é mínimo de se partir, o piso não pode ser. Mas felizmente não levou, porque ia ser outro golpe nos trabalhadores, assim como dessa súmula do salário mínimo. É verdade. Então, quer dizer, uma decisão além eu acredito num outro momento da educação no Brasil inteiro, a possibilidade de qualificação, né, de preparação de aula, principalmente se 1/3 for reconhecido, né, como constitucional, a questão de uma remuneração melhor, um pouco melhor, digamos assim, uma remuneração mínima melhor para os trabalhadores do Brasil inteiro, né, respeitando aí quem está acima deste valor, né, mas ninguém mais vai estar abaixo, né, de esperamos que 1.597, né, e já respondo uma pergunta aqui, para 20 horas, para quem defende o 1.597, é 1.597 dividido por 2, vai dar o salário de 20 horas, então ele é para 40 horas proporcional para quem tem 20. Se for o 1.180, de acordo com o MEC, também a metade, né, proporcional como referência de vantagens para quem tem 20 horas. Já responde aqui a pergunta da Aliceia, que também está esperando o concurso público. Está esperando. Hoje ela esteve lá no Simp, lá querendo saber, né, do andamento do concurso, né, e o Everton já deu esse informe e vai ser debate aqui ao longo do programa. Então acho que foi uma grande vitória, abre um leque de debate, como eu já disse, para outros pisos salariais, para rediscutir esses padrões absurdos que nós temos aí, né, abaixo do mínimo nacional, todos esses padrões aí que estão aparecendo aí no mínimo, na tela. Esperamos que a gente possa partir para um outro debate, né, defendendo o que a gente sempre defendeu, que mínimo nacional é o mínimo padrão salarial que as pessoas devem receber, né, como base inicial das carreiras. E é exatamente a mensagem que a gente recebe aqui do Luciano da Cidadania, o nosso colega Luciano, educador social. Grande abraço para ti, Luciano, para ti, esposa, família. Ele bom diz de peleia, bom de peleia. E ele diz assim, a questão do piso abre brecha para a base de cálculo sobre o mínimo nacional, dos R$545. Isso aí. Realmente abre essa discussão. Tanto que nós tínhamos o entendimento que o STF poderia julgar não a favor que piso fosse piso, e sim como somatório de tudo, com base na metodologia que eles utilizam para salário mínimo. Ou seja, soma todas as vantagens individuais que o trabalhador tenha, se ele chegou ao mínimo, ele recebe salário mínimo. Claro, o piso tem uma diferença porque houve uma lei que criou, especificou que piso, a lei diz isso, piso seria o ponto de partida sem estar acrescidas as vantagens individuais, né? A lei diz isso. E o grande problema é que a concepção de salário mínimo lá na Constituição Federal diz que é a menor remuneração que um trabalhador brasileiro pode perceber para atender às condições mínimas, saúde, segurança, educação, né? Mas com certeza abre brecha assim, e não precisa ser em nível federal, abre brecha aqui em nível local, que é uma coisa que a gente já luta há anos. Não se pode nada mais vincular a mínimo, mas o valor dele em si, a gente pode estabelecer ele como uma base de cálculo, como o Fetter faz. O Fetter é ele que estipula o valor, né? 450, se ele achar que amanhã tem que ser 451 com 1 centavo, como foi 401 com 1 no ano passado, ele estipula essa base de cálculo. Nós entendemos que no mínimo temos que partir do mínimo. E até a gente teve uma surpresa, em outras palavras, tivemos uma surpresa positiva com o STF, porque dentro dessa lógica de salário mínimo, nós estávamos preparados e bem preocupados com o possível golpe em relação ao piso. Felizmente não foi principalmente pela falta de mobilização nacional. É uma preocupação que a gente tinha, né? Parecia que estava tudo
todo mundo adormecido, né? Em relação à pressão que era necessária. Estava lá a CNTE, mais de 300 pessoas, algumas federações, né, participaram ativamente. Ela não podia se manifestar, mas às vezes eles se manifestavam. Às vezes a gente escutava, né? A gente escutava eles se manifestando. Embora os microfones são muito bons do Supremo, né? Não percebe, deve ter sido muito maior a manifestação, né? Mas tem muitas mensagens chegando aqui. Primeiro, da Liceia eu já respondi. Um abraço para a Rosane, né, minha colega lá do Pelotense, dizendo: oi, estou te vendo, né? Beijo, Rosane Lopes. Um grande beijo para a Rosane aí, né? Obrigado, sei que a Rosane já assistiu outros programas nossos, né? A primeira mensagem que ela mandou. O João Mastro Antônio, né, que é uma pergunta que provavelmente a gente vai responder ao longo do programa, João, mas: olá companheiros, estou na escuta e gostaria de saber, vamos ter um aumento digno? Abraços ao Douglas, meu vizinho, o Mastro Antônio, que é nosso Gotuso também, né? Meu colega da Gotuso, o Thiago Everton, o João Mastro Antônio. Vou seguir nas mensagens aqui. E o auxiliar de educação infantil tem direito ao piso? E andei muito ocupada e não andava assistindo o programa. Quero mandar um beijo a todos vocês. Estarei terça na Assembleia. Suzeli fazia tempo. Embora a Suzeli não estava assistindo o programa, nós sempre citava a Suzeli. Sempre estava igual, mandava uns abraços igual. E mais uma mensagem: um abraço, estou assistindo e estou gostando da conversa. Maria de Fátima, um abraço. Obrigado aí pela mensagem aqui. Mas o auxiliar de educação, para tentar manter ainda o tema do piso e depois sem entrar na pergunta do Mastro Antônio. O auxiliar de educação infantil tem uma lei, né, que é de 2009, é uma lei que permitiu essa entrada, digamos, dos auxiliares de educação infantil, uma lei municipal, janeiro de 2009, se eu recordo bem, e esta lei só se for revogada, né? Se não for revogada essa lei, que não tem que ser revogada, né? O auxiliar de educação infantil está incluído no piso nacional. Para revogar uma lei como essa seria um ônus muito grande, né? E a gente espera que o governo não faça isso. Como é que é? Reconhece no momento, depois não reconhece mais? Vou dizer, diferente do que a gente estava avaliando em relação à CNTE e, né, as entidades que a gente, como o Douglas falou, pareciam adormecidas, nós não estaremos adormecidos se apresentasse a possibilidade de revogação da lei de auxiliar de educação infantil. Sim. Né, vamos fazer todas as mobilizações necessárias para que isso aconteça. Mas se a pergunta é em relação se existe a discussão de não pagar para auxiliar, olha, não existe, até nós não chegou essa informação de que a prefeitura pensa em revogar a lei. Como falamos, fizeram o mais difícil que foi fazer a lei, seria realmente incompreensível eles lançar a lei e depois tentar revogar, né? É verdade. Mas mais uma mensagem da Aliceia dizendo que agora não podemos perder tempo, é hora de unir a categoria. Se o Wagner estiver bem na frente da internet aqui, nos assistindo, pedir que ele abra o nosso site do SIMP, né? Temos um cartazinho ali de chamada da Assembleia, que eu acho que vai estar relacionado bem com essa colocação da Aliceia, que é a hora de unir a categoria. Realmente é hora de unir a categoria, né, independente. Por isso essa Assembleia Terça tem esse objetivo de trabalhar um tema que ele é único para todos, né, que o SIMP defende, que tem que ser igualitário nas suas relações, né, dentro do texto, que é um plano de carreira onde inclua as merendeiras, onde inclua, né, o Mastro Antônio, onde inclua a Regiane, né, que é técnico científico, onde inclua os trabalhadores da saúde, onde inclua o educador social Luciano, que está assistindo da cidadania. Então, este é um plano de carreira e este é um tema que une a categoria. Sabe-se que a forma como se organiza hoje a nossa database, no sentido de valores como reajuste, que é igual para todos, mas sabe-se que a forma como se organiza a folha da prefeitura, o absurdo como se organiza a folha da prefeitura, alguns têm um valor real, outros diminuem o complemento, outros só ganham na base de cálculo, outros no vale alimentação. Aí apareceu no cartaz do nosso site do SIMP, que é o simpelotes.com.br, bem embaixo ali eles unidos pela diferença. Eu acho que esta é a frase aí que vai ter um andamento a partir da segunda Assembleia, né, que é uma campanha que o SIMP vai lançar, né, sobre a realidade dos trabalhadores e a necessidade, né, desta união, né, respeitando e unidos pela própria diferença, né, e sabendo que o plano de carreira é um dos temas aí que possa nos unir. Só vou dizer assim, eu acho que essa é a palavra-chave para enfrentar a direita, para conseguir avanço da classe trabalhadora. Todo aquele
não quer, que não tem interesse no avanço da classe trabalhadora, teme o quê? A unidade dos trabalhadores. Então, eu acho que a LCE pegou ponto-chave. A unidade realmente é a meta que nós temos que conquistar aí, né, nessa próxima campanha de database e nas próximas lutas que virão, não só a database, né, todas elas. É verdade. E nós temos que ter lado, né? Quando eu digo assim que a gente tem que se posicionar, tem que ter posição, tem que ter lado. Porque muitas vezes a gente escuta, às vezes, com toda razão, um colega que já está desmotivado, que já trabalha muitos anos na prefeitura, que às vezes não vê os avanços que gostaria de ver, e muitas vezes a gente, na conversa do dia a dia, ouve: eu não tenho mais lado, eu não estou nem para cá, nem para lá, não vejo avançar. Mas não ter lado é ter lado. É ter o lado do governo. Por quê? O governo quer justamente que a gente não se mobilize, não se una, não corra atrás daqueles nossos ideais e objetivos. Então, a união pela diferença é a gente ter lado. E o lado é um só. É a gente lutar por aquilo que a gente deseja conquistar. E só tem esse caminho, não tem outro. Porque nós não vamos encontrar nenhuma fórmula mágica e nenhum gestor público, seja ele qual for, e gestor a gente fala no plural, todos os gestores, os prefeitos que passaram aqui, nenhum parou e nos considerou como essenciais, fundamentais para o avanço da cidade. Muito bem, vamos agora à pergunta do Mastro Antônio. Então, enfim, vamos ter um aumento digno? Já acrescento do lado aqui ou não, né, Mastro Antônio? Pergunta essa é bem capciosa. Muito boa a pergunta, Mastro Antônio. Mas então, acho que o grande problema que o SIMP e a categoria enfrenta é exatamente por o que eu tentei colocar antes, né, que é a forma como se organiza a folha, né? Claro que para nós o aumento digno seria toda a pauta da database ela ser cumprida na sua totalidade. Porque ao mesmo tempo que se pede um padrão salarial, aliás, se pede um reajuste, por exemplo, 12,5%, que eu acho que foi o nosso último pedido, se leve 8%, 6%, mas que seja num padrão salarial, não esses que estão aparecendo aí, e no mínimo ser no valor do salário mínimo nacional, aí começa-se a debater um aumento justo. Porque aí tu sai da inflação, né, principalmente se tu passa do NPC, 8%, 9%, né, sai da inflação, mas tu tem que um dos pontos que o SIMP pede ali é que nenhum padrão salarial esteja abaixo do mínimo nacional. Aí tu começa a tornar digno o reajuste salarial. Sabes que isso também tem que ser o mínimo para a base de cálculo, que é o que se perdeu em 2007. Sim. Hoje a gente chegou com muito sofrimento em novembro a 450, né? Mas e dá para dizer que foi um avanço para quem está abaixo do mínimo nacional, porque quem estava acima do mínimo nacional ano passado só recebeu um reajuste salarial, a inflação do período. Então, porque senão a gente teria ficado com 425 no ano passado, né, que foi o reajuste máximo. No ano passado nós tivemos de reajuste 11%, 6% no primeiro momento e 5%